Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje o nosso tema é o lanchinho. O foco principal, o lanchinho das crianças, mas também os lanchinhos dos adultos. Isso. E já em nossos estúdios. Ela já está aqui, maravilhosa, Maravilhosa Cherry. Maravilhosa. Quem que fala isso? Eu tô fora da tela, tô até me arrumando aqui. Quando a gente coloca ele mais altinho assim, ele fica menos enquadrado. Eu não sei por que ele fica... Eu fico fora. Se eu afastar a cadeira, eu fico fora. Ah, é mesmo. Tá vendo? Uhum. Tô tentando. Vamos voltar. Essa rosquinha do mar aparece mais do que eu. Ah, vai plantar batata. Rosquinha mais... Eu não vou nem comentar. Mais cedinha. Cíntia, bom dia. Muito bem, de volta na sua manhã de quinta-feira. Agora sim, viu? Agora podemos fazer a apresentação devida. Não é isso? Já fizemos a apresentação. Não, mas agora podemos... Mais uma vez? Mais uma vez. Então vamos lá. Daquele jeito. Ela que é nutricionista há mais de 25 anos. Especialista em fitoterapia, gestantes, nutrição esportiva, obesidade e emagrecimento. Que currículo. Não é? Opa! Junto com a gente, ela. Não vamos mais falar da onça. Fui proibida, fui boicotada. Menos intimidade, né? Débora Albuquerque. Aqui na Líder. Boa tarde, gente. Bom dia! Oh, bom dia! Desculpa. Gente, mas eu já fiz tanta coisa hoje, vocês não têm noção. Eu já dizia assim, fuso horário diferente. Não, mas é porque eu já fiz muita coisa hoje. A Débora tá além, ela tá falando com a Europa, ela tá falando Sim, com a... também. Ela já está além. Com certeza. Né? Os nossos ouvintes europeus. Gente, perdão, mas bom dia pra vocês. Uma ótima quinta-feira. Vocês possam aí realmente começar o ano, né? Agora com o pé direito, eu espero todo mundo. Começou ontem, né? Começou ontem. Graças a Deus. Mais um ano se iniciou, 2022, a todo vapor. Falar nada pra vocês, viu? Já passou 2 meses já do ano, tá? Isso porque o São Paulo não construiu nada, né, nesses 2 meses. Então, tem que começar hoje. O que tem a ver o São Paulo com a... Gente, mas não é possível. Não tem nada a ver, né, Débora? Tipo, não entendi. Também não, mas enfim. O tema hoje são os lanchinhos. Sim. Vamos fazer uma breve abertura com relação ao tema? Sim, falando dos lanches, né? Principalmente os lanches das crianças. A gente vê muita mãe, muitos os pais assim correndo muito em relação, correndo para uma padaria, correndo para um supermercado para poder buscar o lanche da criança. E muitas vezes não é nem necessário, né? Às vezes o que ela tem ali dentro da casa dela é mais do que o suficiente para servir aí de alimentação para essas crianças. Então ter bastante atenção de que às vezes a gente está cumprindo apenas um padrão, né? Que foi vindo, foi sendo construindo aos poucos, de forma errada, e isso vai se perpetuando. A pessoa não para muitas vezes para pensar, questionar e observar aquilo que realmente ela precisa estar fazendo, tá? Com relação aos lanches. Então lembre-se o seguinte, o lanche, principalmente o lanche do meio da manhã, e o lanche do meio da tarde, de qualquer pessoa, é um lanche apenas para complementar. Então é um lanche que não se torna importante, não é uma grande refeição. Então já começa por aí. São coisas que a gente coloca em menor quantidade. Claro que a criança, a gente tem que ter cuidado, que a criança gasta muita energia, a criança não fica quieta. Então também não é fazer a criança passar fome, mas fazer melhores escolhas para colocar ali naquele lanche da escola. O que às vezes você vai ter que investir um pouco mais, é mais na lancheira que vai manter esse lanche, né? Olha só, Mari. Tá? Porque a gente precisa ter em mente de que a comida de verdade, ela pode servir de lanche para criança. Às vezes o que vai precisar é ter um condicionamento aí, né? Um armazenamento correto.
Térmico, com certeza, aí para a criança poder levar para a escola. Mas a hora que você falou aí, gente, como foi seu lanchinho? Me veio assim, me arremeteu a uma fase que se eu falar meu lanchinho como era. Conta pra gente, Débora. Gente, Conta não pra nós. acredito. Como é que era o seu lanchinho? O meu lanchinho? Como é que é o seu lanchinho, por exemplo, da sua Nossa. filha? Ela falou que leva morango pra faculdade. Sim, sim, hoje ela já tá levando morango, mas claro que foi construído, né, isso aí com o tempo. Mas o meu lanche, eu acredito que deve ser o da maioria. Eu lembro que minha mãe colocava, ou era refrigerante, Uhum. ou era suco aqueles sucos De caixinha? Kisuke, né? Aquele Quer dizer, o kisuke, kisuke da sim. época, que era o pó, Nossa. que você diluía, Sim. aquele roxo que manchava aonde pegava. Mancha, Ficava a lá cor. na Bahia, no Nordeste em si, é conhecido como mancha-pulmão. É isso mesmo, É, mas mancha- o pior que é mancha-pulmão. mesmo. E o pior que é mesmo, a quantidade de corante, porque basicamente corante é açúcar, né? E vou dizer Que uma tem. coisa, tem uma história de um cidadão que ele... não façam isso, pelo amor de Deus. Mas hoje tá muito severa a questão do INSS, né? Que ele iria para a perícia e ele tomava mais ou menos uns 5 litros de suco de kisuke para ele manchar o pulmão, para ele fazer a... Pra ele poder se aposentar. Não, para ele poder fazer a perícia. Olha, gente. Aham. Olha onde Essa história é verídica, tá? Isso tem muitos anos, mas Mas não é dá verídica. ideia, Não Mara, dá não dá ideia. ideia. Não, então assim, e era bolacha, eu não sei se você, mas não é da época de vocês aqui, ó. Como não? A Vocês gente só lembram é da, de vocês Santo lembram Júnior pra cá. vocês lembram da Mirabel? Nossa. Que era aquela bolachinha Sim. waffle, aquela individual. Aham. Era aquela bolachinha waffle que minha mãe colocava. Gente, Levava muito. vê se tem condição um lanche porqueira desse. Pelo amor de Deus. Não tem lógica. Mas para nós era uma coisa... Era uma coisa de Uma louco. coisa de louco. Era uma Que coisa de isso? louco. Eu sonhava por lanchar na escola, porque era tudo lindo. E quando não era isso, a gente tinha o dinheiro, né? Nossa, quando eu ganhava o dinheiro uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, pra poder escolher o que quisesse, a gente pegava o quê? Aquela pipoquinha doce, aquela pipoca doce, um salgado. Um lanche, um salgado, eu iria né? direto Um no pastel. salgado. Pastel, Isso, fritura. era o pastel, Pastel. isso, era o pastel, era esfirra, Uhum, era esfirra. tudo isso. Quando tinha a cantina Era da isso escola, mesmo. era Sim, super sim. saudável Quando você também. Eita, ô será? Os doces todos, quando você Aham. tava rica, assim, você comprava pra galera toda, pra Kinder turma Ovo. inteira. Oi, Ó, Kinder Ovo, na Olha, época já. não. Não, Kinder Ovo. Nossa, Joyce, que é Joyce, isso, Joyce? Joyce, você- Ovo que eu conhecia nessa época era ovo de galinha, de codorna. Eu também, Joyce. E olha que Quando você... eu tava rica, eu comprava Kinder Ovo. Tudo Era um bem. só. O meu era, então, o Que meu era era R$1 surpresa. na época. Você lembra do chocolate Sim, surpresa? Quando eu lembro. tava rica, eu comprava surpresa pra poder colecionar as figurinhas dos animais Maravilhoso. atrás. Verdade. É. Comprava salgadinho pra colecionar tazo. Isso, Tazo, salgadinho. né? Ó. Tinha as figurinhas, né, que a gente Justamente. colecionava. Aqui em Uberlândia chama Skinny. Skinny, Tem os skins, né? Aqueles salgadinhos mesmo. Aquelas porcarinhas. Pra nós mesmo. era só salgadinho mesmo. Que Milhopan, falava Milhopan. antigamente, né? O Milhopan. Milhopan, que era semelhante ao skinny, mas era uma versão mais barata, digamos assim. Muito mais. Muito mais. Então assim, realmente o meu lanche era isso aí, né? Essa porcaria aí. Então agora a gente tem, eu falo assim, depois que a gente vê, não tem como desver. Sim. Depois que a gente se torna, né? A gente começa a ter conhecimento, a gente não pode aceitar a ignorância. É verdade. Não é mesmo? Então, uma coisa é você errar sem saber, outra coisa é você errar sabendo. Então, agora a gente já tem uma responsabilidade muito maior com o lanche das crianças quando a gente fala no aspecto de saúde, de nutrição, porque hoje a gente sabe que o conhecimento é muito mais acessível e são lanches esses que nós citamos que não deveria nunca estar presente na casa de ninguém. É verdade. Né? Sem Muito dúvida. menos aí no lanche das crianças, com certeza. E com certeza é muito melhor. Hoje, por exemplo, até pela questão de a preocupação, a correria, enfim, né? As frutas, ela tem muito mais durabilidade, né? Na questão de você também poder levar para a escola, não é? Sim, e facilidade. É o que a gente estava conversando esses dias, né? Eu comentei com vocês aí. Às vezes a mãe fica buscando 1001 alternativas para poder levar para lanche e tá ali na mesa dela, né? Às vezes ela cozinhou uma mandioca e ela pode pegar a mandioca, colocar um temperinho, um pouco de azeite, colocar temperos, levar com tomate. A batata doce. A batata também, doce né? é uma opção, pode fazer Opção. chips da Aham. batata doce, Sensacional. do próprio inhame, do cará, da beterraba, os legumes chips, você fazer ele desidratado e colocar ali para a criança poder comer.
nesse horário, fazer sanduíches, fazer tapioca de queijo, tanta coisa que pode acontecer ali, que pode melhorar essa refeição, né? Maravilhoso! É só o começo, pessoas. É só o começo. Lembrando que estamos ao vivo lá no @LíderFM. Exatamente. Nós vamos para o intervalo. Vamos. E daqui a pouquinho a gente volta, mais conteúdo exclusivo na nossa live. Então, Isso mesmo. corre pro @LíderFM, fica com a gente. Como é que é o seu lanchinho? Conta pra gente. Conta tudinho no 999040227. Voltamos já já com mais. Amanhã é nossa. Gente, tá chiando tanto esse fone aqui. Jura? Nossa, mas tá assim. Tô custando ouvir vocês. Tô custando ouvir vocês. Vê o encaixezinho dele, se Pois é, melhora. mexi nisso agora. Tira um pouquinho ele, assim. Pode tirar? Pode. Líder, bom dia. 9:09. Tenta colocar esse aqui, ver se é o fone ou se é a entrada. Mas será que é? Tenta ver. O Jotinha falou que tá até agora no aeroporto esperando o dinheiro dele. Não vai sair de lá, não. Vai sair daí não, Jotinha. O povo só volta domingo. É o local. É? É. Põe naquele outro ali do lado. Nossa, melhorou muito. Melhorou bastante. Diminuiu pelo menos. Vamos ver. Melhorou bem. Pode deixar? Pode. Notícia. 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 É hora de informação na sua manhã. A Calorinda Rosa de Mesquita Silva, de 71 anos, tinha um sonho antigo e somente agora em 2022, pela primeira vez, pôde realizá-lo: aprender a ler e a escrever. Ela nunca foi à escola. Dona Calu, como é conhecida em Alto Longá, interior de Teresina, ajudava a mãe a cuidar da casa e do irmão quando tinha apenas 8 anos. Depois disso, ela começou a trabalhar, casou-se e o sonho de alfabetização foi ficando adormecido. E foi com o apoio da família que a idosa entrou em uma sala de aula emocionada pela primeira vez. Dona Calu lembra que sempre cuidou da casa e dos filhos com muito gosto. Só que a vontade de aprender a ler e a escrever sempre estava dentro dela. Foi a filha da idosa, Maria de Deus, quem que a incentivou. Incentivou a mãe a encarar o desafio e uma nova realidade. Maria é coordenadora do projeto de alfabetização de adultos e apresentou para a mãe, que logo aceitou e ficou feliz com a ideia de se alfabetizar. Segundo a filha, a garra da mãe serve de inspiração e é gratificante observar o interesse da idosa em busca de aprender. Isso significa que nunca é tarde para você querer, para você conquistar os seus sonhos e objetivos. Olha que lição importante aí da Dona Rosa, de 71 anos. Ler e aprender. Você também pode. Mandei um monte de aviãozinho. Mandei também. Vou mandar os aviões também. Alguém
Alguém tem alguma dúvida com relação aos lanchinhos, lanche da manhã, lanche da tarde? O que consumir nesses horários? Mário, pode tirar do meio. Como complementar a sua refeição através dos lanchinhos? Débora, os lanchinhos são importantes para você não chegar com tanta fome. Eu vi na sua live a questão de você estar com fome lá de 5 a 8. Uhum. Os lanchinhos ajudam você a controlar melhor essa questão? Com certeza. Você não precisa comer, você não deve comer se você não tiver fome. Isso não é necessário. Aquela coisa, aquela obrigatoriedade que deu 3 horas da tarde eu tenho que comer, não precisa disso. Mas, se você sentir fome, é uma oportunidade. Porque muitas vezes você não pode também ter uma alimentação muito, vamos dizer assim, volumosa para poder atrapalhar a grande refeição. Entendi. Muitas vezes merece mais importância. Né? Agora depende muito de horário, né, Joyce? Porque, por exemplo, 3 horas da tarde, você comer alguma coisa, se você está com fome, para poder esperar um jantar até 6, 7 horas é uma coisa. Agora, você comer 6 horas da tarde para fazer um jantar 8, 9 horas, aí é desnecessário. Aí é melhor você fazer desse lanche a sua refeição principal. Jantar mais cedo, Jantar dormir mais cedo, ou fazer um lanche mais reforçado, esse horário, entendeu? Que acaba sendo mais interessante. Quando Questão de contexto tem o mesmo. consumo excessivo de açúcar, por exemplo, os nossos lanchinhos antigamente era por açúcar. Por açúcar. Era chocolate, bolacha recheada, refrigerante, Sim. suco. E isso, hoje, a gente carrega quais os malefícios desse consumo excessivo de açúcar na nossa infância? As doenças que você começa a manifestar aí após os 40 anos, tudo, a gente começa a ter manifestação de diabetes, epidemias, né? Quando a pessoa não tem antes disso, né? Então, são essas doenças que podem vir inseridas, prejuízo na questão de crescimento, que pode acontecer pelo excesso, mas também, principalmente, a obesidade, que aí vem com todas as outras doenças aí associadas. E aí vem, por exemplo, a menarca precoce, a questão da menstruação ser mais, né, um pouco adiantada por causa do amadurecimento acelerado, pelo excesso de gordura corporal. Então tem tudo isso que a gente tem que ter um cuidado, né? Uau! Não resta dúvida. Ou seja, hoje a gente está colhendo alguns frutos dessa... Sim, sim. E vou te falar mais. E mais lá na frente a gente vai ter mais prejuízo ainda, porque a gente sabe que hoje o Alzheimer é como se fosse considerado o terceiro diabetes, né? O diabetes tipo 3. Então mostra que uma alimentação que foi rica em açúcar a vida toda, você tem uma predisposição maior a desenvolver o Alzheimer. Então é um tipo de alimento, é um tipo de substância, de produto que deve ser controlado. Não dá para deixar ao libido, não dá para deixar à vontade, não. De forma alguma. A gente pode consumir açúcar, só que a gente não precisa passar de uma colher de sopa diária, que seria 20 gramas. Agora, o que é essas 20 gramas se você for pensar num bolo, se você for pensar numa colher de doce? Entendeu? Às vezes as pessoas falam assim, então quer dizer que eu posso comer açúcar? Pode, mas você tem que considerar todo o açúcar do dia inteiro. Então, se você come uma quitanda, se você come ali uma colherzinha que seja de doce, você coloca um pedacinho de rapadura na boca, isso tudo é açúcar. Se você coloca açúcar no seu café, né? Se você toma um suco com açúcar, então é onde a gente acaba, é a questão de não menosprezar o alimento. Saber que o que você está consumindo, alguma coisa tem que estar levando para dentro. Então a gente tem realmente a visão crítica daquilo que você tá fazendo por escolha, entendeu? Eu lembrei de você, eu tava num Pesque Pague esse final de semana, e aí eu pedi um suco de limão. Uhum. Aí eu sempre tomo suco de limão, ou eu levo o meu adoçante ou eu tomo puro. Uhum. Levo o meu ou xilitol, ou sucralose. E aí eu falei, só tinha de litro. Eu falei, pode me ver 1 litro de suco de limão e tal. E ele sem açúcar. Eu falei, sem açúcar. Mas a minha boca até, não, é costume, pode pôr bastante gelo pra mim. Tava uma delícia. Então assim, eu tomei 1 litro de suco de limão, sem açúcar, sem nada, porque eu tinha esquecido do meu adoçante. Aí o pessoal na mesa foi tentar tomar e fazer aquela careta e tudo mais. É você lidar com o preconceito das pessoas. Porque eu já acostumei. Mas é porque as pessoas entendem, que como se fosse o normal, né? Você estaria nadando contra a maré e não é o contrário. Né? Mas é engraçado essa percepção das pessoas, né? As pessoas Tem acham... crítica de tudo quanto é lado, as assim, pessoas, né? você pega, por exemplo, assim, eu até falei isso com a Mari semana passada, foi um paciente, uma paciente leva pro filho, que ele é diabético, um sanduíche de pão integral, com carne, ela põe carne mesmo, põe salada, tudo.
E a menina, a mãe de uma colega, de um coleguinha, ligou pra ela e falou assim, olha, eu tenho que dar um jeito, ou você vai fazer um lanche, um segundo lanche pra minha filha, porque ela não dá conta de ver o Arthur comendo e ela não comer, ela quer o mesmo lanche. Ela não quer mais o lanche dela, ela quer comer o lanche do Arthur. Então é o tipo de coisa que a gente é que padroniza o lanche das crianças. É isso que a gente tem que ter consciência. Porque às vezes a mãe tem aquela coisa que, não, isso aqui é ruim, nossa, água com limão, isso é ruim. Mas é ruim para ela, um paladar que já foi um paladar viciado no açúcar, um paladar que a criança está sendo construída naquele momento. Então são coisas que para ela é natural, é normal. E faz parte a gente desenvolver todos os sabores que a gente tem na boca. O que está acontecendo hoje, que pela praticidade as pessoas têm desenvolvido um sabor, aliás, vamos dizer 3 sabores, que é o doce, o salgado e o umami, que é o umami é o centro da língua, que é dos alimentos industrializados, que é do glutamato monossódico. Então, o azedo, o amargo, a meninada não sabe o que é. Tanto é que a hora que come, elas não conseguem sentir. Uma porque não mastiga direito, né? Então não tem a sensação da língua inteira. Então é muita coisa ali, viu, gente? O buraco é muito mais embaixo. Muito bem, seguimos na sua manhã de quinta-feira, 3 de março. E, claro, com a nossa querida Débora Nutri aqui na Líder. Vamos com as participações? Vamos que vamos. Olha, deixa eu ver como é que está aqui a situação. Bom dia a todos, gente. Bom dia. Olha, quase não lancho. Abro aqui às 8, tomo aí uma xícara de leite, almoço às 12 horas. Na volta aí do dia, tomo sorvete ou cremosinho. E só de vez em quando, como aí um espetinho antes da janta. Tem um lanche fixo não. É a Andréia Aparecida do Morumbi. Andréia, bom dia. Bom, Andréia, a questão não é você quase não pôr nada para dentro, né? A questão é o que você está colocando. Então pensa bem. Você está falando que você quase não come, mas não, você come. As melhores escolhas é que não são. O leite é uma opção legal? Tudo bem, o leite é uma opção legal, mas ele sozinho também não faz verão não, tá? Às vezes é melhor você focar um pouquinho mais na sua alimentação no café da manhã, para que você não come essas porcarinhas aí no final do dia, porque essas porcarias elas acontecem justamente porque você não se alimenta corretamente no café da manhã. E aí você fica naquela sensação de que pode comer de tudo, porque quase não comeu nada. E no entanto você está comendo errado. As suas escolhas estão erradas, tá? Então é um café da manhã decente, um café da manhã com bastante variedade, opções, e que você, por mais que você possa falar assim, mas eu não sinto fome, você sente fome se você estimular, tá? O apetite no café da manhã, ele é importante, então você pode vir estimulando aos poucos, não é comer volumes exagerados, gente, não é isso. É comer variedade, é comer com moderação, equilíbrio, mas ter variações, entendeu? Então você capricha mais no seu café da manhã, porque essa coisa de sorvete à tarde, primeiro você está colocando uma quantidade altíssima de açúcar, altíssima de gordura ruim mesmo, aquela gordura que vai te atrapalhar no futuro, tá? Que hoje pode não fazer diferença nenhuma na sua vida, você pode não ganhar peso e tudo mais, mas seu corpo não vai se manter dessa forma. Não é praga que eu tô te jogando, tá? Isso aí é histórico, isso aí é científico, isso aí não é nada de praga, não, pode ficar tranquilo, viu? Então, tenha cuidado com isso. A questão na qual a gente estava falando aqui, vou pegar uma coisinha importante que você falou sobre a questão do Alzheimer e o açúcar. Isso. O Alzheimer é o nosso terceiro diabético, aliás, diabetes tipo 3 que a gente fala, tá? Que hoje já tem claramente que os estudos mostram que o consumo exagerado de açúcar no decorrer da vida, ele prejudica os nossos neurônios e chega num determinado momento a gente começa a ter, né, algumas doenças mentais, vamos dizer assim, doenças neurológicas, neurodegenerativas, que um deles é o Alzheimer. Então, muita atenção que o excesso de açúcar... Gente, e a gente fala excesso porque não é terrorismo, tá? Não é terrorismo. Você poderia consumir aí até uma colher de sopa de açúcar no seu dia. Dependendo se a sua saúde estiver tudo ok, tá tudo certo. Só que lembra que essa colher de açúcar, ela está inserida no bolo, ela está inserida no suco, ela está inserida no seu cafezinho, ela está inserida em diversas preparações aí do seu dia, não naquela quantidadezinha do doce que você come após o almoço, ela está no pedacinho de rapadura que você se permite comer, ela está muitas vezes num isotônico que você toma aí para poder se hidratar.
Então, num refrigerante, então bastante atenção, porque esse açúcar não é uma coisa assim, eu posso comer além, não. Ele está inserido, é o seu dia, tá bom? Então, muito cuidado, muita atenção. Uau. Outra pergunta importante que eu quero fazer sobre a questão, ainda nessa linha do açúcar, né? Nós temos a questão do industrializado, mas temos o orgânico. Por exemplo, frutas... A frutose, você quer saber da frutose? Vamos dizer assim, a quantidade de açúcar orgânico. O açúcar natural. O açúcar natural. Para você poder aumentar a quantidade de frutose, temos assim, claro, a frutose, ela é, quando dentro do seu organismo, ela é a quebra da glicose, ela resulta na glicose, que é o do açúcar, né? Mas a quantidade que você tem que ter ali de fruta é muito grande para você ter a mesma, vamos dizer assim, a mesma da colher de sopa. Por que isso, gente? Porque a fruta, ela vem junto água, ela vem junto fibra, tá? Então, ela não tem como você falar assim, eu estou consumindo só açúcar. Isso nunca, tá? Então, não tem o menor problema de você consumir, independente da fruta ter índice glicêmico alto, ter mais açúcar do que uma, do que outra. A banana é mais doce do que o maracujá. Isso não tem nada a ver, tá? Nesse sentido aí. Pode ser consumido, tem que ser consumido com a maior variedade possível. Bom demais, ó. Viu aí? Olha o conhecimento por aqui, viu? Tem mais participação, mano? Vamos ver o que a Sueli tem a dizer. Bom dia, Sueli. Ô, Sueli, devagar, minha filha. Bom dia. Só ligadinha. Tá só ligadinha. Cadastro Nelson não respondeu a enquete. Pois é, minha querida. Pra nossa enquete concorrer, tá aí, tem que responder a enquete. É isso mesmo. Eu Participa vou da nossa repetir. enquete aí. Repete, por favor. O que tinha no seu lanche da escola, você lembra? Como que você prepara o lanchinho do seu filho ou até o seu próprio lanche? O que você separa para você comer no meio da manhã, no meio da tarde, caso tenha fome? E se você tem alguma dúvida a respeito do tema? Tem alguma dúvida? A Débora tá aqui. Isso mesmo, para tirar todas as suas dúvidas aí. Olha, nós vamos para um breve intervalo para ajustar o tempo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais participações, viu? Combinado. Ok? Voltamos aqui já no já. Conversas que Nutrem com Débora Albuquerque. Obrigada, Mário. Só o dedinho aqui, ó. Quando ela deu essa pausa aí... Com uísque com gelo faz mal. Ai, Mário, você me mata. Líder, bom dia 97. Olá. Bom dia. Como estamos? Rafa, te passa agora o celular, rapidinho. Bom dia. Bom dia. Esse WhatsApp aqui no PC quebrou minhas pernas. O que aconteceu? Esse WhatsApp aqui no PC ele quebrou minhas Ah, pernas. sim. Tô tomando. Oi. Ó. Ela fala do sem açúcar. A Thay já mandou mais? Ela mandou assim que não. Mandou? A Rafa manda, daqui eu passo pra ela, a gente fala pra ela fazer. Ok, então. É o seguinte, Rafa, como não tá aparecendo lista de transmissão ali, aí precisa só enviar a foto e o texto nas listas aqui. Tá bom? O Mário mandou algumas listas já. Obrigada.
Assim ela não fica esperando. Mari, você tem alguma dúvida? Não, eu vou tirando aqui ao longo do que vai surgindo. Você acha que é saudável esse tanto de rosquinha, Mara? As rosquinhas, inclusive, acabaram. Você sente falta desse açúcar quando você não consome? Não. Não. Sou muito controlado quanto a isso. Não se torna um vício. E uma coisa necessária, sabe? Se não tiver, tá bom. Vamos para outras coisas. Mas o café você não consegue sem açúcar. Sem açúcar, totalmente não. Tava até conversando com a Débora, né? A respeito, assim. Que eu falei, é um desafio. Já tentei várias vezes tomar sem café, mas... Ou sem café, ó, sem açúcar. Tomar o café sem café. Tomar o café sem... Eu tava falando sobre o Hugo, né? Que o Hugo tomava aquele copão de café quando ele trabalhava aqui. Aí tomava, pegava aquele copão assim, descartável. Me dá um café aí. Aí eu falei, eu falo assim, você quer açúcar? Ele, não. E tomava aquele como se estivesse tomando suco. Eu falei, gente do céu, suco doce. Mas é questão de hábito. Paladar. Paladar precisa ser desenvolvido. O meu paladar ele teve que mudar muito. Muito. Pra você aguentar tomar 1 litro de suco de limão sem açúcar, sem adoçante. Nossa. Pra, por exemplo, você tirar... Acho que nada, a não ser essa balinha aqui. O restante que eu consumo na vida não tem açúcar. Já são aquelas coisas mais naturais. Mesmo os docinhos que eu compro da Roberta já são sem glúten, sem açúcar, sem... Uhum. Cuidado. Os da Roberta não são todos, não. Os que eu peço são. Ah, tá. Os da Roberta não são todos, não. São os açúcares saudáveis, Isso. mas não são todos. Os que eu peço pra ela são os veganos, são mais... Uhum. Porque tem alguns dela lá que tem ovo e tudo mais, né? Tem E o açúcar demerara, né? Tem o açúcar mascavo que ela utiliza bastante. Os lanches dela são perfeitos, adoro. eu tô morrendo de vontade de experimentar quiche, essas coisas, só que eu não posso, porque não são... Vai ovo. Ah, sim. Ela coloca ovo. Ela ia fazer um totalmente vegano. Não chegou a fazer, não? Ainda não, ela falou pra mim, acho que eu vou semana que vem tá pronto, só que não, pelo menos eu não vi ainda. Porque eu acho que ela andou fazendo aí. Eu gosto. Nossa, adoro aquelas tortinhas salgadas dela, aqueles... Eu gosto muito da possibilidade, sabe? Porque por mais que às vezes tenha uma coisinha ou outra que consome, é muito pouco. Eu não peço, por exemplo, toda semana. Eu peço uma vez no mês, pra matar a É um vontade. pecado, né? Porque a vontade era de pedir toda semana. Ainda mais que ela fica postando aquilo lá. Vou ouvir os áudios aqui. E o meu marido também acabou gostando e come junto comigo. Ele acabou aguçando o paladar dele. Por exemplo, em casa não tem mais leite, só tem o leite de coco em pó que a gente põe de vez em quando no café. Ele acabou entrando nos meus hábitos, porque eu não compro as coisas pra ter em casa, então se ele quiser ele vai ter que comprar, ele não compra, aí ele consome o que eu trago. Entendi. Mas é o mais normal. E o homem é muito mais adaptado, muito mais fácil pra eles. Muito tranquilo. Hoje ele come tapioca, ele não come mais pão, O homem é muito fácil. ovo com as coisas. Então tem uma... Nossa, a vida dele era... que eles falam, era miojo com steak e pão com presunto e queijo. Assim, era o almoço dele, era esses 3 no mesmo prato. E hoje em dia, todo dia de manhã a gente recebe o almoço, que é pesadinho, bonitinho. Aí vem um legume, a carne. Uhum. A Carol, que é a minha amiga, ela faz todo dia de manhã fresquinho. Entrega aqui na rádio, a gente come todo dia comida fresquinha, feita, pesadinha, bonitinha. Entendi. Porque eu saio cedo, ele também sai cedo pra ir pra obra, para as coisas. A gente não tem tempo de cozinhar, então a gente achou uma maneira de... E aí à noite, como que vocês fazem? Ela manda almoço e janta. Ah, tá. Aí a gente almoça e janta o que ela manda. E ela manda... É diferente o almoço É. da janta. E separadinho. Aí é a mais gente estimulante também, né? Muito mais manda um gostoso. potinho de salada também. Uhum. Aí a gente todo dia tem... Tanto que a gente fica, o que será que a gente vai comer hoje? Essa é a parte boa, né? Aí funciona que é uma beleza, porque aí você não tem que ir na cozinha, você não tem que se preocupar com Não. isso.
preocupar com nada, realmente. Só que não é a realidade da maioria, não. Não, De jeito nenhum. de longe, porque é só a questão realmente mesmo da prioridade, porque a gente quer comer bem, mas nem eu nem ele ficamos em casa, né? Então, em vez de, por exemplo, ir E a sua casa são só vocês dois, né? só. Então fica muito mais A fácil. gente não tem uma criança, não Porque tem... geralmente quando tem criança é que começa a aumentar aí o número de coisas que pai e mãe compram. Porque realmente quando é um casal, quase não tem comida, né? Só geladeira e piscina, só tem água. A gente tem agora algumas coisas a mais por causa da cachorra. Que aí a gente dá cenourinha, dá fruta pra ela, dá maçã, a gente come e ela come também. Isso. Frutinha ela come ração e fruta só. Uhum. Aí a gente também acabou trazendo mais pra dentro de casa por causa dela. É. Ela fica doida com fruta. Que legal. Ó, o Mirão mandando bom dia, Mário Rosquita. Bom dia, Joyce, minha malévola. Bom dia, Débora. Mirão, como é que você tá? Manda notícias. Pois é, Mirão. Conta pra nós como é que tá a vossa pessoa. Mirão, como é que é o seu lanchinho, Mirão? A minha irmã, com a minha sobrinha mais velha, a Sofia, eu lembro direitinho. Ela fazia a comida da Sofia toda sem tempero. Uhum. E eu lembro que era tudo separado. O franguinho, o legume, o arroz, o feijão, assim, pra ela ir sentindo os gostos Sabores, de cada alimento sem tempero. Hoje a Sofia come super bem. Ela gosta de fruta, ela come algumas coisas que geralmente as crianças não comem. Mas eu lembro desse trabalho todo que a minha irmã fazia, de tudo separadinho e dava um por vez, não misturava tudo para ela ir sentindo o sabor de porque aí cada sente o coisa. sabor, sente a consistência, né? Hoje em dia tá também essa oferta de entregar na mão da criança, deixar ela levar a boca. Então, assim, sempre tá ter esse estímulo para poder melhorar ainda mais o paladar. Porque aí você vai conhecendo, né? Então fica fácil de você melhorar o hábito. Muito bem, voltamos. E temos perguntas aqui já. ó. Oba! O pessoal já quer. Vamos Gente. lá. Bom, estamos ao vivo aqui com a nossa querida Débora Albuquerque, a nossa Nutri, tirando sua dúvida. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Minha filha, não, acelerado não, tá? Devagar. Mário, pra você para de entender, acelerar as tá? pessoas, isso aqui não é Mario Kart, não. Devagar pra... Tá bom, ó. Não joga Mario Kart mais, tá? Não. Bom dia. Que legal. Obrigado, viu? Ó. Olá, bom dia. Não sei o nome, falou nossa o nome? querida. Cíntia. Cíntia, é bem comum, tá? Essa fraqueza muscular pós-Covid, ela tá bem comum. A gente tem que ter alguns cuidados no pós, mas depende muito do tipo de medicação que a pessoa está sendo tratada, tá? Alguns medicamentos fazem com que a gente tenha alguma conduta nutricional específica, então eu precisava de avaliar você individualmente, tá? Não teria como eu te dar um respaldo aqui, mas eu te digo que nós podemos utilizar a creatina, que é um suplemento nutricional, que a gente utiliza bastante para ajudar nessa fraqueza muscular, tá? E também muitas vitaminas, complexos de vitaminas, principalmente complexo B, vitaminas e sais minerais que podem contribuir. Mas pensando na alimentação, lembre-se de consumir uma quantidade de carne, né? De carne, vamos dizer assim, não estou falando de carne vermelha, mas o frango, o peixe principalmente, tá? Muitas, a castanha do Pará, pelo menos 2 a 3 ao dia,
para você melhorar a sua oferta de zinco, de alguns minerais que melhoram a sua parte imunológica, tá? E você colocar também uma diversidade grande aí de frutas e verduras. Mas lembrando que essas frutas e verduras devem ser consumidas com casca, devem não ser coadas, não é suco, é comer a fruta, tá? Os vegetais, você fazer opção por eles da forma mais crua, tá? Utilizando a integridade dele mesmo. Então, aproveita dessa diversidade que nós temos, certo? Mas realmente essa fraqueza muscular pós-Covid, ela pode, se você não ter a atenção com relação à sua alimentação, você pode até perpetuar até por mais tempo, tá? Então, bastante atenção aí. Maravilhoso. Maravilhoso, obrigado, viu, por sua participação. Independente do Covid ou não, é sempre importante essa variação, né, Débora, Sim, na alimentação. Sim, com certeza. É a moderação, o equilíbrio e a variedade, né? Ó, peraí, Moderação. repita. Moderação, equilíbrio e variedade. Moderação quer dizer que você pode comer de tudo desde que você saiba comer pequenas quantidades. Equilíbrio é quando você olha para o seu prato e consegue ver um alimento complementando o outro, que foi o que a gente conversou semana passada. Sim. Né? O complemento, a sinergia entre um e outro. Então, a combinação arroz e feijão, a combinação carne com legumes e cereais. Então, assim, sempre com essa preocupação. E a questão da variação é que dentro de um grupo alimentar, a gente nunca tem um alimento completo, gente. Então, dentro dos vegetais, nós temos uma oferta enorme de vegetais. Então, utilize com variação, com variedade. Não é só alface e tomate que é salada, entendeu? Não é só carne vermelha que existe, né? Então, a gente tem essa variedade. Dentro do grupo das proteínas, a gente tem o leite, tem o ovo, tem os queijos, tem os iogurtes. Nós temos iogurtes naturais, tá? Não é não são bebidas lácteas, vamos deixar bem claro aqui. Então, os iogurtes, nós temos as carnes. Então, dentro dos grupos dos vegetais, nós temos todas as hortaliças, todas as folhas, mais os legumes, que aí entra aquela oferta enorme de vagem, cenoura, brócolis. Então, assim, é todo lembrando dessa questão dessas variedades, combinado? E lembre-se que você só fala que não gosta de um alimento se você experimentou ele 10 vezes de forma diferente. Uau. Aí você fala pra mim que você não gosta, tá? Isso aí. Tem mais dúvida, Mário? Tem mais aqui. Viu? Você não pode falar que você não gosta, você experimentou 10 formas diferentes desse alimento. Mas assim, ó, o giló já... 10 formas diferentes. 10 não, mas assim, umas 7 eu já experimentei Então, e não falta gostei de 8, nenhuma. 9, 10. Já experimentei, mas não gostei de nenhuma forma. Uma farofinha de jiló, ela é gostosa. Já experimentei, Com não- ovo, farinha. Não vai. Deixa ele ali na água com limão, tirando um pouquinho o amargor. Fica bom. Como é que é a dica pra tirar o amargor? Com limão, né? Água com limão. Você põe água com limão e deixa ele na água gelada. Põe gelo também, de preferência. Pra tirar o amargor. Aí depois você faz as preparações. Essa aí ainda não... Viu? Viu como tem outras formas? Vamos tentar essa aí agora, viu? Vamos. Quem tá chegando para falar com a gente, bom dia. Amém. Uhum. Que Cuscuz. delícia. Mata a fome. Dá uma Ó, pausa. Boa. Existem crianças que consomem só aquilo que a escola oferece. Isso aí é legal, né? Saber o que a escola vai oferecer para fazer um complemento. Sim, apesar que se for uma refeição, hoje a gente tem muito acesso a esse lanche da escola, tem um lanche muito mais equilibrado, né? Então os lanches são bem mais interessantes do que antigamente, as pessoas têm mais essa orientação. Então, mas vale a pena você saber complementar, até para você não oferecer o pós, viu, para criança, porque às vezes a criança come tão bem no lanche da escola Sim. que você pode dar uma maneirada, não fica aquela força, né? Tem que comer para poder, tem que jantar para poder dormir, tem que fazer. Não, então não precisa ficar oferecendo excessos, mas vale a pena realmente você saber. Gracinha, Com certeza. continua. Uhum. Gracinha.
Obrigado. Gracinha. Quer ir pro cinema, né? Josélia, um beijo pra você. Beijo. Obrigado, viu? Beijo, Zélia. Eita, nós. Muita Legal. gente acha que os sucos de caixinha... Não, Como é que... Fala um pouquinho dos sucos de caixinha. não tem muita diferença do refrigerante. Ó, Tá? A quantidade, você pode ver que está escrito como néctar de frutas. Uhum. É onde tem uma concentração de suco pequena, né? A fruta ali não é nem 30% daquilo ali, o restante é açúcar e água, né? Então não é nenhuma necessidade. Ah, mas eu tomo zero açúcar. Come a fruta, você não precisa tomar o suco. Né? A gente pode deixar porque você consome muito mais a integridade ali da fruta, como eu falei, questão de fibra. Né? A gente nunca menospreza a fibra para o funcionamento intestinal, por que não? em um programa futuro a gente vai ensinar o pessoal a ler rótulo. Ah, sim. A entender como é que Sim. você lê um rótulo para entender qual é a proporção que tem de cada componente dentro daquele industrializado, vamos dizer As pessoas assim. hoje em dia não tem aquela preocupação. Pô, eu vou pegar aqui. A gente falava na semana passada sobre a diferença do vegetarianismo, né, do vegano, né? E o vegano tem mais aquele cuidado de olhar porque, Sim. como a doutora havia falado, sempre vai Não é, ter nem, ali... não é nem tanto essa questão, Não. Mário. É tipo assim, porque você pega um industrializado e aí quando você vai ler o rótulo, você sabe o que mais tem dentro daquela embalagem, lendo os ingredientes, não é, doutora? Aquela parte assim que você pega. Sim. Mas Entendeu? assim, Não, mas eu digo assim... É saber tudo que tem. Eu a digo assim, quantidade. sim, mas é nesse sentido mesmo. Eu quero colocar assim, porque as pessoas, o vegano tem a preocupação. E nós teríamos que ter essa mesma preocupação do que tem, Entendi. de cada Sim. quantidade. Né? Entendi. na verdade, a gente deveria ir mais à feira e menos ao supermercado. Maravilhoso. Ó. Tá vendo aí, pessoas? Maravilhoso. Fica a Uau. dica aí pra vocês, viu? Mais feira e menos supermercado. Viu? Arrasou. Olha, quem tá com a gente também nessa manhã, bom dia. Já sei aquele bom dia. Ah, tá. Ah, bom dia. Bom dia. Tchau, obrigado, queridona. Ó, tem muitos recadinhos aqui. Você quer que coloque mais? Você que manda, Ou senhora. nós vamos pro intervalo? Você que sabe. Vamos ajustar o tempo, vamos pro intervalo. Tem Vamos. muitos verdinhos por aqui, tem muitas dúvidas para serem tiradas. Vou cantar. Pode Não, cantar. não, Tá obrigada. bom demais você cantando aí. Não, tá lindo. Posso ir pro intervalo então? Daqui a pouco a gente Mário, volta. você que comanda. Ok, então vamos e ficamos aí na live com você, viu? Isso aí. Nove 9h28 na Líder, bom dia. Quando a médica diagnosticou com as questões alérgicas, ela falou pra mim, ela falou, Joyce, o primordial pra você agora é ler rótulo. Né? Por mais que a gente tenha sempre tentar uma alimentação mais natural, às vezes o que acontece, por exemplo, eu vou viajar, fazer uma viagem mais longa, por mais que eu leve fruta, eu sempre levo um lanchinho, alguma coisa, e eu tenho aquele atestado que eu posso embarcar com comida, porque não é qualquer coisa que eu posso consumir. E aí, a partir dali, nossa, quanta coisa eu nem imaginava que tinha glúten, por exemplo, amendoim. Quando que eu ia imaginar na minha vida que amendoim tinha glúten? É mesmo? Só que só aprendendo a ler rótulo e a entender por que tem uma... Se aqueles alimentos ali, por exemplo, ingredientes, aí tá lá, vamos supor, vai açúcar, cacau, leite, eles estão naquela ordem por um motivo. Não é aleatório. Não é, doutora? Os 3 primeiros ingredientes são os que você mais tem dentro do alimento. E muitos Entendeu? deles são açúcar. Você pode olhar que é o açúcar. E aí isso num Açúcar próximo é a programa pra doutora comentar com a gente. Pra ensinar o pessoal por mais. Então vamos lá, você vai pegar um industrializado, não tá conseguindo pegar o natural? Então vamos aprender a ler e a entender o que tem dentro daquele alimento. Porque eu muitas vezes, logo no começo da restrição, uma vez eu passei mal porque eu comi amendoim. E eu achava que amendoim era só o próprio amendoim. E eu fiquei inflada, parecia o bonequinho da Michelin. Aí eu fui ler a embalagem e fui entender que amendoim tinha glúten. Nessa balinha, eu acabei de ler que ela tem glúten, nunca tinha lido. Que balinha. É, Tem. Mas você viu que são alimentos que você consegue viver sem, né?
Não é o tipo de coisa que você precisa de ter na rotina. Aqueles amendoins de saquinho tem glúten. E a gente nem faz ideia. O torrado, né? O torrado salgado é bem tranquilo nesse aspecto, mas só torrado, né? Não pode ter nenhuma outra coisa. Essa coisa que a gente fala, gente, tá na minha cara e eu não sabia. O que mais manda realmente é a pessoa ter a consciência de que ela tem que ir pro mais natural possível. Gente, se a gente fosse pensar, se o mercado tinha que ter só a gôndola, 2 gôndolas. Que é o arroz, o feijão, farinha de mandioca, cuscuz. O que mais que é aquilo lá tudo? Aquilo lá tudo é uma forma de você consumir um monte de produtos que você conseguiria tranquilamente viver sem. Se a gente for pensar, é a grande vantagem que as pessoas mais antigas tinham, né? Ah, a gente comia de tudo, comia muito. Realmente, eles comiam de tudo, mas veio o prato deles. O que não tem nada a ver com o nosso hoje. A gente segura no arroz, no feijão para comer o pastelzinho, não é? Para comer o croquete, para comer o bolinho de arroz, não é assim? É. Você faz isso. Agora pergunta se eles fazem isso. Eles nem tinham isso. Eles tinham o quê? A comida era básica, né? Arroz, feijão, carne. E quando colocavam uma salada nisso aí, eles erravam bastante, né? Que verdura é muito mais cozido, né? Que eles utilizavam era o molho, né? O molhinho de abóbora, o molho de chuchu, mas a salada em si não eram muito hábitos, não. É isso. A gente tem que facilitar. E a gente às vezes complica. E a gente cria o hábito da criança. A criança fala, eu só gosto disso. Não, você tem que aumentar a diversidade. Vamos dar uma melhorada nessa diversidade. Ó, Mirão, eu não comia jiló, mas aprendi a comer jiló no bar do Dudu, o melhor jiló. Não, eu vi que ele fazendo mexã, né? É. Esse Mirão, hein? Dona Silvânia, Beijo, dona Silvânia. bom dia pra vocês e pro japonês. Ah, não, pra nós tudo bem, esquece o japonês. Bom dia, Ingrid. Pessoal da live, ninguém tem dúvida com relação ao lanchinho? Bora, pessoas da live. O pessoal só acordou, hein? Perdão. Só acordou. Aqueles bolinhos, né? O tanto que é fácil de fazer aqueles bolinhos, aqueles pães de frigideira. É tudo muito rápido. Uma panquequinha que você dá pra você fazer para poder rechear, para poder levar pra criança. Hoje tem várias opções. E saber que o almoço pode virar lanche da tarde, né, gente? Quantas mães fazem? Pensa, a mãe faz ali arroz, feijão, faz uma... Vamos pensar que seja frito mesmo, até faz na airfry, por exemplo, um bolinho de arroz na airfry, faz uma mandioca frita na airfry. Mas ela coloca aquela oferta de alimento ali, ela pode dali tirar o lanche da criança. Né? A criança come o arroz, come o feijão, come a carne, come a salada, come os legumes. Pega o bolinho, pega a mandioca, coloca no lanchinho da escola, pega um tomatinho cereja, pega aquela cenourinha baby, põe aí no lanchinho da escola, pega azeitona, né? Pega o vinho de codorna, que pode colocar ali com um pouquinho de azeite, temperos, Como dá é pra que levar pode isso. ser essa conversa com a criança? Porque às vezes pode acontecer, por exemplo, o contrário. Do mesmo jeito que a gente influencia, que nem a menina querendo o lanche do amiguinho, né? Que ela comprou um carne. Isso. E se ele não quisesse o dele e quisesse o dela? Então, mas isso aí é o grande problema que a gente tem. Por isso que a maioria das escolas estão oferecendo lanche. Para que todas as crianças ficam comendo aquilo que está ali de comum. Entendi. Tá? Mas isso acontece. Acontece demais de você, por exemplo, uma criança, ainda mais se ela não tiver isso construído, e se for uma coisa muito falsa, digamos assim. Sabe aquela história assim, de que o pai e a mãe vivem com, sei lá, eu acho graça porque tem um paciente meu que a menininha era pequenininha e ele adorava refrigerante. E aí ela falava assim pra ele, papai, me dá ruim. Ruim era o refrigerante. Ele falava, me dá o ruim, porque ele falava assim, não, isso aqui é ruim, você não pode comer não. Gente, então o tempo inteiro a pessoa comendo, como é que vai falar que não é? É o exemplo, é o né? exemplo. Então, assim, é você... Agora, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é o seguinte, fala pra criança o seguinte, o que é que daqui, ó, da mesa, você quer que a mamãe põe para seu lanche? Faz essa pergunta, o que você quer que da mesa que a mamãe coloca de lanche pra você? A criança já escolhe antes até de comer, de fazer o prato dela. Aí ela já fala, eu quero isso, quero aquilo. E a mãe tem que abrir a mente. Se a criança falar, eu quero alface,
né? Eu quero arroz e feijão, tá tudo certo, coloca arroz e feijão. Entendeu? Ah, eu quero o feijão tropeiro. O feijão tropeiro é um ótimo alimento para poder de lanche. Ele já tem tudo. Então, assim, às vezes a mãe, nossa, mas você vai levar isso. Não, mas você vai comer isso frio. Sabe aquelas coisas? Então, assim, a gente quer ampliar mesmo a mente e deixar a criança dentro daquilo que ela oferece. O que você gostaria de levar para lanche? Vê aí o que te agrada. A criança vai lá, seleciona, escolhe. Ah, mas aí a criança quis, às vezes, uma balinha. Se ela tá fazendo boas escolhas, qual que é o problema dela levar uma coisa que... Uma balinha, né? Uma balinha. Não é o problema. A grande questão é quando acontece só isso. Mas tem várias crianças que fazem ali o lanche, joga uma coisa ali junto, pega só uma fruta, por exemplo, e pega uma, sei lá, tanta coisa, né? Pode pegar os próprios bolinhos, pode pegar... Tem paciente que falou, eu quero arroz e feijão, eu queria arroz e feijão, quero levar... A mãe até tirou foto, falou, Débora, o que ele vai levar hoje? Arroz e feijão. Foi ótimo. É assim, Né? Então, essas opções. Então, assim, lembrar que você tem várias formas aí. Levar uma salada, a gente faz o tabule pode ser uma opção, uma salada de macarrão pode ser uma opção. E ali tem aí uma sardinha, às vezes tem um atum, às vezes tem um frango desfiado, pouquinha coisa, mas pode ser uma tortinha salgada, pode fazer aquelas tortas salgadas para a criança levar? Pode, a gente tem opções aí 1000. Você pode diminuir a quantidade de óleo que você coloca na torta. A grande questão é quando tem alimentos que tem grandes quantidades exageradas. Então, assim, você pode diminuir na massa, colocar muito mais recheio. Então, você utiliza muito mais recheio com menos massa. Você coloca ali com menos óleo aquela massa. Qual que é o problema? Ah, porque tem farinha de trigo? Se o seu filho não tem problema com a farinha de trigo, não tem por que você criar essa coisa que tem que ser farinha de arroz. Não, gente, é a vida que segue, é a vida normal, a alimentação normal. Tem muita gente que acha que o glúten é questão de emagrecimento, né? Não, isso não existe. Ou o glúten é saudável ou não saudável. O glúten não é saudável para uma pessoa que tem uma sensibilidade, uma intolerância ao glúten. Mas para as outras pessoas que não tem nada disso, tá tudo certo. A lactose é a mesma coisa. Né? Então, assim, é realmente parar da moda, né? De não ficar voltado para uma moda que a pessoa faz isso, todo mundo tem que fazer. O que dá para você não é o que dá para mim, muitas vezes. Né? E tá tudo certo. E a alimentação de verdade, priorizando sempre. Maravilhoso. Eu vejo muita gente que às vezes nem fez exame nem nada, não sei o que, fala assim, não, eu não tomo, eu não consumo, eu não sei o que, mas eu falo, por quê? Te causa às vezes algum desconforto, alguma coisa? Ah, não, porque aí não engorda. Aí a pessoa leva a questão da lactose, leva a questão do glúten pro não engordar. Sim. Quantos diabéticos estão fazendo errado quando fazem a escolha para tirar a lactose? Né? Muitos já chegaram e falaram, não, aí eu não tomo eu não pego leite sem lactose. Bom, mas você é diabético, por que você pega leite sem lactose? Justamente por isso, porque a lactose não é açúcar do leite e tal. Falei, tudo bem, você já olhou o que tem lá dentro desse leite quando você tira a lactose? Porque quando você tira a lactose, se você olhar toda a parte ali de composição, você vai ver que está escrito glicose e galactose, porque eles quebram a lactose e o resultado da lactose é a glicose e a galactose. E é o que justamente o diabético não pode, ele não pode a glicose. Uau! Tá vendo? É aprender a ler. Porque por mais que às vezes a gente saiba, a gente não entende o que tá ali. Então é falar, não, então quer dizer que eu não posso nem o sem lactose? Não, você não pode nem o sem lactose. Né? Então é uma questão de você às vezes tomar o leite normal, o vegetal colocando pode? o cacau. Ela pode colocar o leite normal com a lactose, colocando um cacau sem adicionar mais nada, colocando uma canela que é hipoglicemiante. Né? Você bate ali um leite com cacau e canela, que fica delicioso, tem um sabor mais adocicado e fica super gostosinho, é uma opção de lanche. Né? Então, assim, é você abrir mesmo, abrir um pouquinho a mente aí. E os leites vegetais seriam opções, até porque os leites de castanha quase não tem, né? A questão do açúcar acaba tendo muito mais gordura, né? Assim. E essa gordura é ok? É uma gordura legal, com certeza. Mas tanta coisa, olha. Muito legal. Tô colocando algumas coisas para me lembrar de falar dos lanches, mas acho que eu falei aqui. Lembrei, do milho cozido. Olha que delícia levar milho cozido pra escola, que delícia. Gente, não sei se eu gosto. É muito bom. Olha, você leva o milho cozido, que coisa mais gostosa que é o milho cozido? É bom. O duro é levar só um. Pode levar só um, gente. Milho cozido Leva o milho cozido. é muito bom. Vai ser bom. Milho cozido é vida. Né?
É fácil, barato, simples, Comida tranquilo. cozida. Que dia que cozida? A pipoca, Pipoca. pipoca. De micro-ondas, não. A pipoca de micro-ondas, a questão dela é o que vem naquele pacotinho, né? Porque ele tem uma quantidade de gordura alta, né? Até para poder estourar. Mas se você colocar ela para estourar, por exemplo, até na panela, é rapidinho demais. Se for para estourar com um pouquinho ali só de azeite, um pouquinho de manteiga e com um pouco de água, é rapidinho, é muito rápido, gente. A pipoca é Voltamos? rapidinho. Pipoca é muito rápido. Voltamos, já vamos colocar aqui porque nossos queridos lidérios e lidérias já estão a todo vapor, acordaram. Querem Vamos lá. Vamos saber. aproveitar ao máximo. Vamos lá. A nossa. Deixa eu já começar aqui. Gente, ó, a pessoa manda mensagem aqui. Calma que esse aqui só quer prejudicar alguém, tá? Ele só quer prejudicar alguém. Bom dia. Bom dia. Ele só veio prejudicar alguém, Tá tá? tudo certo. Obrigado, meu querido. Um grande abraço pra você, viu, Everton? Agora quem vem falando com a gente é o Leandro. E aí, meu advogado? Bom dia. Bom dia. Não mesmo. Bom dia. A cara da Débora. Aham. E... Por favor. Prepara pro susto. Oi. Certo. Não, jamais. Graças a Deus. Tá bom, tá bem comportada hoje. Deixa comigo. Um abraço. Valeu. E ele mandou outra aqui pra dizer... Oi. Certo. Ô, Leandro, eu quero falar uma coisa pra você, Leandro. É o seguinte, Leandro, ó. Ele falou, diz, reage com o que a doutora tem pra falar pra você. Tá? Reage. Reage. Olha, é uma alimentação bem ruim, né? Vamos combinar. Bolacha recheada. O que tem numa bolacha recheada? Você está acostumando o seu paladar apenas com aquilo que realmente não vale a pena, que é o excesso de açúcar. Ali é açúcar e gordura, basicamente. Tá? Então, e a bolacha, algumas ainda tem a questão do aditivo de corantes. E a gente precisa diminuir cada vez mais essa substância, porque são substâncias cancerígenas. Então, bastante atenção. Corantes caramelo, corantes vermelhos, corantes amarelos, que você muitas vezes olhar no rótulo, você vai ver um monte de númerozinho, letra ali que você nem sabe o que é. É melhor você não pôr pra dentro, tá? Bolacha recheada não é lanche, bolacha recheada não é nada. Ela nem deveria estar presente aí na sua rotina. Então esquece isso. E se for para comer batata frita, pega a batata, pica e frita ela na air fry com um pouquinho de azeite aí, tempero, que se torna mais saudável, combinado? Chupa essa manga. Chupa aí. Viu aí? Preferência, chupe uma manga. Pronto. Preferência chupa a manga. Viu aí, Leandro? Reage. Reage, Leandro. Reage. Outra questão, a questão por exemplo, lá em casa eu faço a batata frita sem, eu não uso azeite nenhum, né? E ela sai do mesmo jeito que você comprar ela em qualquer lugar. Corto Sim. ela, Sim. pico ela ali. Sim,
Sim, E aí é você. sensacional. Porque o próprio alimento já tem uma quantidade de Uhum. gordura, mas claro que você pode temperar Sim, com sim, sim, ervas, sim. né? Uhum. Com tudo. Levar tanto para assar no forno, ela abertinha, como também colocar ela aí para você fazer cocção assim na questão da air fry, que é uma Uhum. boa opção. Tá? É na airfryer mesmo que eu faço, que ela fica uma delícia. Isso. É assim, gente, sempre pensa que se você faz opção por alimento que você sabe que muitas vezes não é tão interessante, vamos colocar aqui uma salsicha, por exemplo. Uhum. Um cachorro quente, né? Que às vezes acaba muitos fazendo esse tipo de lanche. Não é o tipo de alimento, se é um produto alimentício que é tão artificial, por que você está fazendo uso dele? Por que você não faz opção por as versões mais saudáveis que nós temos hoje já? Ou às vezes um pão com linguiça? Um pão com linguiça vai fazer o mesmo efeito. A linguiça é melhor que a salsicha? Dependendo da preparação dela, sempre é, né? Porque ela é basicamente, por exemplo, você pega uma linguiça de pernil pura, uma linguiça de frango pura, ela é só aquela carne, Uhum. né? Então ela tem tempero e carne. Tudo certo. Já a salsicha é um emaranhado de coisas. Isso, hoje tem uma versão mais saudável da salsicha, né? Como diz, tem uma paciente minha, Posso dizer assim, menos prejudicial. menos prejudicial, digamos assim. Mas sempre levando em consideração aí essa versão saudável, Uhum. se for para fazer opção. Não é a normal aí que a gente conhece, não, tá? Ok. Tem uma pergunta muito importante aqui. Bom dia. A minha filha não consegue comer nada no café da manhã. Sempre tem enjoo. Aí fica na aula a parte toda da manhã sem comer nada. Isso me preocupa. O que eu posso fazer referente a isso? É a pergunta aqui da Lígia Maria do Pequis. Ô Lídia, claro que a gente deve respeitar, né? Você tem que avaliar a questão da produtividade dessa criança, porque com certeza se ela não se alimenta, ela com certeza aí está tendo uma queda de produtividade no início da manhã, em termos de conhecimento, de aquisição de informação e tudo mais, tá? Cognitiva mesmo. O que você tem que observar? A noite anterior. Às vezes está comendo tarde demais, está comendo volume alimentar demais, tá? Então pode acontecer da criança acordar no outro dia cheia, tá? E tá errado é o dia anterior. Então faça a alimentação dela ser mais cedo. Se der 10 horas da noite, deu fome, não vai comer não. Você pode dormir, tá? Tranquilo, toma aí no máximo uma água para poder ir deitar, para poder enganar um pouco o apetite. E amanhã, no outro dia, você acorda com fome e você toma um café da manhã. Então, o que muitas vezes a mãe faz é evitar com que a criança sinta fome, né? E sentir fome é natural, gente, é normal. Tem muitas pessoas que se preocupam, mas vai dormir com fome? O sono alimenta. Não, e não tem porquê. Se são 10 horas da noite, infelizmente, se você sente fome 10 horas da noite, vai dormir mais cedo, então, pra você não sentir a fome. Às 9h30. Maravilhosa. Mas não é comer 10 horas da noite. Ninguém precisa de comer. O jejum fisiológico, gente, o nosso corpo agradece. O jejum de 12 horas, que é aquele jejum que a gente faz para exame, Sim. o nosso corpo agradece. Então a gente deveria comer às 7 horas da noite e comer no outro dia só às 7 horas da manhã. Ó, Então bastante atenção para isso. eu preciso ter atenção para isso. Mais uma participação rapidinho, Vamos lá. Mário. Bom dia. Ok. Uhum. Aí, ó. Que isso? Bem demais, hein, Selma? Obrigado por sua participação. Um grande Doutora. beijo. Selma, faça essas bolachinhas em casa. Faz uma bolachinha de aveia, faz um biscoitinho de queijo. Não precisa obrigatoriamente você levar, porque a integral é saudável. Não, muitas vezes não, tá? Então, assim, evita os industrializados. Você tem condição de estar fazendo isso com tranquilidade. E biscoito de polvilho, gente, vamos devagar, tá? Biscoito de polvilho não é Ai, pipoca. Mário, às vezes a gente acha que é saudável, biscoito não é, Não é viu? Polvilho. pipoca, não é pipoca. É mesmo? Pipoca é alimento. Biscoito de polvilho não é alimento. Conta mais. Biscoito de polvilho é produto alimentício. Qual que foi a dificuldade? Lembra-se o mais próximo da natureza possível. Existe pé de biscoito de polvilho? Não. Não. Não tem. O que tem ali no biscoito de polvilho? Existe o pé de milho, né? Pra poder virar pipoca. Então, conseguiu ver a diferença? Então, se você quer
comer uma coisa para ficar ali beliscando, eu prefiro ser beliscando a pipoca do que beliscando o biscoito de milho. E outra coisa, bolacha maisena não é comida para dar para criança, tá? Essa história de mãe falar assim, para enganar a fome do neném, dou uma bolachinha de maisena que é inocente. Não. Quantidade de açúcar, quantidade de aditivos ali, a gente não precisa disso. Por isso que eu falo, faz a bolachinha em casa. Tem bolacha, a gente tem opções de bolacha facílimas de fazer, gente. Bolachinha de aveia, super gostosa de fazer, simples de fazer. É uma coisa que você vai guardar num vidro fechadinho, que vai servir para uma semana inteira. Então você não vai ficar o dia inteiro na cozinha. Então, assim, dá para você poder utilizar aí de boas receitas. Intervalo, né? É, eu e o Mário Pois é, hoje esse aqui. estamos só caindo a HD de quina aqui, ó. Gente, Só. tá caindo a rede toda. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Conversas que nutrem com. Débora, Agora ele falou. Ah, que lindo. Aqui, a Graziela colocou. Ontem eu comi às 10 da noite. Ei, Gra. Depois tem refluxo, não sabe por quê. Um colocou aqui, ó. Você acha que a água tônica pode virar um refrigerante saudável? Líder, bom dia, faltando 10 para as 10. Você acha, Débora? Não, água Não? tônica não. Tem que se transformar da água com gás. Aí tudo bem. Água com gás com limãozinho pode? Qual foi a pergunta aí? Se água tônica pode ser considerada um refrigerante saudável. Ela falou que não. Uma água com gás, sim. Água com gás com limãozinho. Aí, ó, atenção, pessoal da água tônica, viu? A Sofia, linda, falando pipoca é o melhor lanchinho da tarde. A gente faz. Dura é fazer pouco. Porque a pipoca você não para até acabar, né? Dura é fazer pouco. Nossa, eu e ela pra pipoca. Aí ela falou, ontem eu comi às 22 horas. É. Vamos mudar, né, Gra? Não, e a Gra, ainda que eu falei, até a questão de refluxo. Gente, se vocês falam que eu comi Isso era meia-noite. pra ter comido às 7. Se a pessoa tem refluxo, come mais cedo ainda, né? 3 horas antes de deitar. Viu, Gra? Antes de sentar. Então quer dizer que se ela come, ainda vai ver televisão e tudo mais, ela pode comer mais cedo. Comer meia-noite. Meia-noite é pra dormir, filhote. Meia-noite é dormir. Eu, no meu dia a dia, a primeira coisa que eu faço assim que eu chego da academia ou do esporte é comer. Pra já dar aquela sentada. Aí quando você vai arrumando as coisas, fazendo o que você tem que fazer, você já comeu. Então não deixa pra comer tarde. Eu também, 9, meia, 10 horas, no máximo, eu só quero pelo menos estar deitada. Mas que eu não durmo, eu vou ler um livro, alguma coisa, eu já tô... Eu gosto de comer cedo. Eu como igual o povo antigo mesmo. Se eu tiver que fazer um prato de arroz e feijão, eu como também. 6 horas da tarde, 5 horas, acontece. Às vezes E aí eu vou você dar vai aula, bem? Vou. Porque é um horário meu de fome. O horário meu de fome é 5, 6 horas da tarde. Se eu fizer um prato ali de refeição e comer aquele horário, eu fico muito bem. Resto da noite, entendeu? Ó, a Gra falando, estava ansiosa e comi meio pacote de rosquinha do Mário. Hoje acordei com a garganta doendo. Tá vendo aí? Agora resta saber se foi a rosquinha do Mário, né? É aquela rosquinha com açúcar, aquela... É aquela mesma, é. Eu não vou falar a marca, mas é aquela que é boa com café. Ideal para o café. E aí, Gra? Geralmente, doutor, não sei se eu tô enganada, mas quando a gente fica ansioso, principalmente bem à noite, né? Quando a gente tá mais ocioso, e aí você tá naquela ansiedade, você acaba comendo mais fora do horário. Então, o que acontece é o seguinte, das 4 às 6 da tarde, a gente deveria já começar a diminuir o cortisol para aumentar a serotonina, para aumentar a melatonina, que são o hormônio do sono é a melatonina. E o hormônio do bem-estar é a serotonina. O que acaba acontecendo é que a pessoa mantém o nível de estresse muito alto e você retarda a liberação da serotonina, ela não é liberada. E aí é onde você sente todas essas sensações ruins, vamos dizer assim, você não teve a sensação de bem-estar que a serotonina iria produzir, entendeu? Então, o que a pessoa precisa fazer numa dessa daí, primeiro, é localizar a ansiedade, o porquê da ansiedade, né? Porque a gente não deve colocar tudo no mesmo balaio, né? Eu tô triste, comida não resolve. Eu tô com raiva, comida não resolve. Se eu tô com raiva, eu vou dar murro. Se eu tô cansada, eu vou dormir.
Então a gente tem que dar nome aos sentimentos, essas emoções são importantes, porque às vezes a gente fala o quê? Tô ansiosa. É mais fácil correr, fazer um exercício, alguma coisa? Um exercício, fazer alguma distração. Fazer alguma distração. Então, alguma coisa que dá conforto, relaxamento. Então, a meditação ajuda bastante, oração ajuda bastante. Fazer exercício físico, conversar com alguém, ligar para alguém para conversar, para trocar ideias. Você fazer alguma coisa que te dê prazer, entendeu? Que não seja voltado para o alimento. Porque não vai resolver. É uma coisa que não vai resolver, vai só te dar mais problema. A gente vê muito em filmes, séries, essas coisas. O pessoal, quando tá triste, pega um pote O de sorvete, né? E isso. senta, fica comendo, chorando. A gente fica meio Isso. condicionado a ver isso, né, também. Justamente. Então, sempre de buscar. Mas o primeiro contato que a gente teve com o mundo foi a boca, né? Então, a gente tem essa fixação da fase oral. E aí, o que você precisa... Por isso que eu falo que a gente tem que conhecer as nossas emoções, nossos sentimentos. Porque tem sentimentos que não vai resolver. Se resolver esse alimento, gente, não vai resolver, né? Se o alimento resolver, é ótimo, come. Mas não vai, então não adianta. Eu falo muito lá no consultório, que eu faço Muay Thai, né? Eu falo, nossa, não tem nada melhor do que dar Desestressa, murro, do né? que dar chute. Você pega a sua raiva todinha e dá no murro e dá no chute. Não Todo dá. mundo deveria ter um saco de boxe em casa para poder dar bastante murro. Não vou contrariá-lo, tá? O quê? Contrariar. Ah, porque você tem medo do Muay Thai? Oh, Não, é só não ficar que nem o Bob, sabe? O bonequinho. Esse carequinha que nem ele, cuidado. Eu tô falando lutar normal, tô falando de lutar não, tá? não, mas aí com alguém contraria a doutora aí, entendeu? Ei, mano. Pra mim é um santo remédio. É maravilhoso. Nossa, poder dar murro e chute é bom demais, gente. Não tem memória. Eu, quando parei de beber a cerveja, eu passei a beber mais água com gás. Aí água com gás, com limãozinho, e às vezes o pessoal tá sentado, todo mundo Bebida alcoólica, você só bebendo. bebe gin? Hoje em dia, ou gin ou vodka. E aí o pessoal tá, geralmente assim, vai em algum lugar que às vezes não tem um destilado ou alguma coisa, ou mesmo às vezes que tenha, não é sempre que eu consumo. Então eu aprendi a beber a água com gás ou o suco de limão. Uhum. E é o que eu bebo, sentado ali, conversando. Uhum. Aprendi a fazer essa troca. E no começo, quando as pessoas vêm, também estranham, questionam, é sempre aquela coisa de você ter que explicar, você ter que falar o porquê. Você parece ser o ET. No começo eu me sentia numa bolha, assim. Eu falava, gente, as pessoas, eu preciso sair dessa bolha. Encarar isso como algo normal. Eu acho que deve ser o mesmo desafio para todas as questões, né? Quando você tem algo assim, o que você faz ou por você, que é diferente do comum, vamos dizer assim. Você passa também por essa questão, né? Das pessoas quererem que você consuma o que elas consomem, nesse ponto, né? eu chego a ser um pouco grosseiro, não vou mentir pra você não. Não é uma sentença completa, eu não tenho que justificar pra você. Não é não. Ah, você não vai tomar? Não. Não é uma sentença completa. Então pronto. Já te falei, não. Ah, fica à vontade. Porque senão você vai, se você justificar, Você fica sempre dando você satisfação, sempre né? É uma É. coisa sua, você tá fazendo é com você. Ah, tá me incomodando. Tô te incomodando, com certeza é um problema que é seu, né? Não é meu. Então a verdade é essa. Quantas pessoas se sentem incomodadas? Eu ouço, você acha que eu não ouço no Instagram? Tem gente que posta pra mim assim, ai, não aguento mais você mandar colocar a postagem dos seus treinos. Eu falei, ai, porque você não deve fazer, né? Porque se te incomoda, porque você não faz. Não acredito que as pessoas Que isso? chocada. Que isso? Eu não aguento mais ver você treinando. Eu falei, ué, tudo certo, aí não veja. Vai doer em mim. Agora eu vou parar de treinar, parar de postar, porque você não quer ver. Você, de certa Pois forma, é. tá sendo um incentivo pra alguém, É né? claro, porque eu me sinto incentivada com isso. Eu vejo pessoas fazendo, falam, nossa, o meu grupo de emagrecimento, eu brinco muito, tem uma que ela posta 6 horas da manhã, ela já postou que ela já treinou, já correu 8 quilômetros. Eu falo pra ela assim, olha, eu vou te bloquear.
Porque não dá pra poder 6 horas da manhã você já ter corrido 8 quilômetros e ela começa a rir. Mas é um estímulo dentro do grupo. Como um você fala, se estímulo. ela foi às 6 horas, ela foi às 5 horas da Ela foi manhã. 5 horas. Então eu também posso Eu ir. consigo. É uma questão de você priorizar o que é prioridade Ver pra o lado você. positivo, né? É ver o lado positivo, é entender que o que você está fazendo por escolha é para você. E isso está sendo bom. E você modifica em volta as pessoas. Muito bem, de volta da sua manhã, seguimos a todo vapor. Gente, a conversa tá bacana demais aí pra quem está na live, acompanhando Exatamente. tudinho, não perdendo nada. E você que não está lá tá perdendo, viu? Muita coisa, Muito conhecimento. lá muito na conhecimento, viu? Bom, mas vamos aí com as participações, porque o povo quer falar, né? live. Vamos. Bom dia, bom dia. Fala, Mirão. Fala. Bom dia. Bom dia, Mirão. Ah. Sim, claro. Chamado. Chamada. Aham. Uhum. Tá se recuperando para pedalar novamente. Uhum. Some. Valeu, Mirão. Sempre com você. Ai, 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 viu? O Mirão come de tudo. Antes e depois do exercício, alimentação. Para exercício físico, depende, claro, depende da intensidade, tudo é uma questão de contexto, tá, gente? Mas a gente não existe mais essa questão de pré e pós-treino. O pré-treino é tudo aquilo que você comeu antes de treinar, antes do seu exercício físico, e o pós-treino é tudo aquilo que você come depois. Então, essa coisa de ter imediatamente o consumo de um alimento, a gente sabe que isso aí já não é mais preconizado, não. A gente tem que ter todo o cuidado com todas as refeições que você faz no dia. Maravilhoso. Bom demais. Vamos com mais participações Oba, aqui. Bom vamos. dia. E aí, Caio? Uhum. Bom dia. Valeu. Obrigado, obrigado. Caio Renan. Beijo, Caio. Pão com carne, né? Pão com carne já resolve, né, gente? Pão com carne. Ó. Vamos pro pão com carne. Fica mais simples e já resolve. Pão normal. Normal. Tem a necessidade de ser integral? Se puder ser integral, claro que tem sempre o benefício, mas não tem problema ser o branco também não. Tira excesso ali da farinha e tudo mais e faz um recheio gostoso e manda ver. Valeu. Bom demais. Fala, meu querido. Bom dia. Ah, tá. Ah, é só para dar um bom dia. É Valeu. nóis. Obrigado, viu, ô Jairzinho Bom original. dia. Jairzinho original. Olha, a Cristiane Ferreira tá... Bom dia, dando um bom dia aqui. Bom dia. Fala, eu nunca tive problema para comer verdura, principalmente quando eu era criança. Eu não precisava aí que as pessoas me forçassem a comer nada.
Hoje em dia eu não sou muito chegado em salada, não. Eu gosto de alface, rúcula e couve. Preparações diferentes, né? Utilizar preparações diferentes que você acaba conseguindo comer outras coisas. Um omelete com espinafre é delicioso. Utilizar um brócolis no arroz fica muito gostoso. Então, assim, sempre buscar colocar as outras. Você pensa assim, ó, aquele alimento que você não gosta, sempre coloca aquele que você gosta. Então, às vezes você pensa assim, eu não gosto de, sei lá, vamos pensar no quiabo. Mas um frango com quiabo, uma carne moída com quiabo, se é uma coisa que você gosta, fica mais fácil. Né? Então, come pequenas quantidades, mas não deixa de comer, não. A gente não pode ficar nessa monotonia de, eu só gosto disso, disso, disso. Amplia um pouquinho aí seus horizontes que seu paladar agradece. Opa! Uma questão que acho que o pessoal também às vezes confunde um pouco, você vai comer salada e põe aqueles molhos prontos, gordurosos. Temperar a salada com o quê, doutora? Você pode até colocar os molhos, mas não são os prontos. Né? Pode ter, geralmente por exemplo, aqueles prontos de mercado. não aqueles prontos. Você pode fazer um molho vinagrete, você pode fazer um molho, sim, um molho barbecue, não tem problema nenhum, mas um molho mais caseiro, um molho com castanhas, por exemplo, você pode fazer tipo um molho pesto, você pode utilizar o molho, o molhinho só à base de limão mesmo e vinagre. É você colocar, claro que facilita muito, os molhos facilitam muito o consumo da salada, né? É uma colher de sopa de molho, tá, gente? Não é molho com salada, é salada com molho. Certo? Então, uma colher de sopa de molho, pode ser um mostarda com mel sem problema nenhum, pode ser diversos tipos, uma colher de sopa, não tem problema. E não precisa ser o pronto, você faz rapidinho em casa e mantém guardado na geladeira tampado. Porque eu vejo o pessoal falar, eu como salada, e quando eu vou ver, tá aquela meleca de molho assim, ó. Come o molho na salada, né? Justamente. E acha que tá comendo saudável. Só porque tá escolhendo ali uma folha de alface, né? Ó. Bom dia, Netinho! Bom dia. Legal. Presunto, parece? Ele mandou foto aqui. Pelo que eu tô vendo, tem um néctar de maçã, Certo, que é o suco de caixinha. Segundo eles, quer usar açúcar, né? Tá, mas substitui então pelo suco de frutas integral, né? Que a gente tem pelo menos, então, né? Que De mais uva, aí, de Mário? maçã. Mexerica. Ó, tem mexerica, a uva, creio que seja cenoura, Queijinho branco e presunto. e presunto. Tudo bem. O presunto não é das melhores versões, mas vamos dizer que ele está em pequena quantidade aí. Não é nada também catastrófico, não. É possível. Não é possível. O que mais ele falou aqui? Vamos lá ouvir. Oh. Bom demais, hein? Tem que pensar na variação. Ah. Atenção e cuidado com a questão da monotonia de paladar. Se você, por mais que você falou, olha, ela come bastante fruta doce. Você tá vendo que você tá aguçando apenas na parte da língua dela, você tá desenvolvendo a parte doce apenas. Então, bastante atenção. Temos que usar o salgado, o azedo, o amargo, tá? Então, muita atenção para isso aí. Não é só porque fruta é saudável que você deve só estimular a torta direita, não. Bastante cuidado aí, tá? Nós temos outras opções. De repente, dessas tantas opções, que já que ela já come fruta de manhã, de vez da mexerica e da uva, um pãozinho com carne, alguma coisinha mais assim, ou não? Você fala pro lanche da escola? O lanchinho dela. Não, já o que ela tem que fazer fruta melhor de é no manhã. café da manhã. É o café da manhã que ela tem que é uma refeição principal, é ali que ela tem que ter uma atenção maior. Entendi.
Então diminui na quantidade de frutas, coloca cereais. Então, por exemplo, joga umas sementes, umas castanhas ali junto, Junto com a um fruta. cereal junto com a fruta, para você aumentar a diversidade. E venha com uma alimentação fonte de proteína, um alimento que seja fonte de proteína. Qual vai ser? Se vai ser queijo, se vai ser um leite, que pode virar um batido ali, né, com uma vitamina, ou se vai ser o ovo, o que vai ser, não interessa. Mas uma proteína ali para poder dar uma diversidade até nesse sabor aí, Legal. tá? Valeu, Netinho. Obrigado por sua Beijo, participação. Netinho. Fica a dica aí, viu? Olha, rapidinho aqui. Bom dia a todos, meus queridos. Sobre alimentação, tenho um problema. Eu me alimento diariamente bem e saudável, porém tenho um hábito terrível. Todas as noites, no meio da noite que eu acordo, enquanto eu não comer doce, eu não consigo voltar a dormir. É a Rayane Pereira do Aclimação. Doutora. Ai, Rayane, minha querida. Rayane, a noite é para dormir. Já tá começando errado. Então deixa eu te explicar o que tá acontecendo. O seu cortisol, que é o hormônio do estresse, ele está aumentado. Você tem que trabalhar e melhorar durante o dia todo. Primeiro, insônia de manutenção, que é isso que você falou aí pra mim, a questão de você acordar no meio da noite. Tem pessoas que acordam até no mesmo horário, por exemplo, 2, 3 horas, é bem comum de acordar esse horário, que mostra claramente pra gente o nível de cortisol aumentado, tá? Então, pessoas que acordam esse horário, elas precisam trabalhar durante o dia todo esse nível de estresse. A gente tem o chá de passiflora de camomila que pode ajudar. Nós temos o chá de melissa para poder você dormir à noite, para você poder tomar na hora de deitar, para poder acalmar seus pensamentos e diminuir e ajudar a você descansar melhor. Você tem a questão de meditação e exercício físico para você trabalhar durante o dia para diminuição desse cortisol, mas não é atividade física noturna, tá? Se você já tem essa dificuldade, questão de cortisol, não é hora para fazer à noite. O horário é realmente no começo da manhã ou no pior das hipóteses à tarde, no meio da tarde, certo? Para você não alterar nesse nível de cortisol, mas não é justificativa nunca para você consumir nada no meio da noite. Se você precisa de comer alguma coisa, você deixou bem específico. Olha, você falou assim, ó, precisa de comer um doce. Isso é claramente uma fome emocional, tá? Fome física é aquela que você responde a seguinte pergunta: eu comeria um ovo cozido agora? Se você comer um ovo cozido agora, é fome de verdade. Certo? Agora, se falasse, eu quero aquela rosquinha, eu quero aquele bolo, eu quero aquela torta, que minha mãe fazia, uma coisa assim, não, isso é fome emocional. E fome emocional a gente resolve com relaxamento, conforto, distração. Então, já é muito mais de comportamento. Se precisa de comer alguma coisa, pega uma fibra, sabe? Coloca ali uma linhaça, põe na água e põe pra dentro, vê se resolve aí tirar seu doce aí da noite, vê se ajuda. Caiu uma cabeça também, foi aí? Uau. Não, eu não acordo à noite para comer. Sim, Assim, eu fico mas- pensando o quão, às vezes, a pessoa está numa situação que ela nem imagina que ela esteja. Porque muitas vezes as pessoas acordam, vai para fazer xixi. Eu nunca acordei para ir ao banheiro. Então, o meu sono, a hora que eu durmo, eu só acordo realmente de manhã. Aí eu já fico meio assim com as pessoas falando, eu acordo 3, 4 vezes à noite para ir no banheiro. Agora imagina você acordar e ter que comer para voltar a dormir. Mas é uma questão de comportamento. Isso aí foi conquistado. Ela foi adquirindo esse comportamento. Agora ela tem que vir tirando. Então a gente começa. O correto seria a gente arrancar o band-aid de uma vez, né? Aquela coisa assim, de uma vez é parar e pronto. Mas às vezes para criar menos ansiedade, porque às vezes a pessoa, pelo simples fato de falar eu não vou comer, ela nem dorme, tá? Pro nível de estresse da pessoa, o nível de ansiedade que é provocado. Então, Uau. assim, tudo, por isso que eu falo que tudo é uma coisa que a gente tem que fazer o dia todo. Não adianta você querer desligar seu cérebro à noite e falar, agora eu vou dormir a noite inteira. Se você ficou o dia todo no nível de estresse muito alto. Então a gente tem que começar isso durante o dia. Então toma um chá de passiflora, toma um chá de camomila, chá de cidreira, trabalha meditação, oração. Gente, para 10 minutinhos do seu dia, dá uma respirada profunda, faça momentos de interiorização para você poder ir diminuindo seus níveis de estresse durante o dia. Tá? Porque senão não vai rolar à noite, não. Ela acordar de madrugada, por exemplo, fizer uma meditação, alguma coisa assim, você acha que ajuda? Ajuda, com certeza ajuda. Você melhora muitos níveis. Muito. Viu, Rayane? Fica a dica. Muito obrigado por sua participação, Tem viu? muitos aplicativos de meditação guiada que Sim, são gratuitos, são. com YouTube. Tem sim. Tem algumas De dicas diversos, boas. tem eles guiados com fala, tem só som da natureza, que pode colaborar aí, com certeza. Tem. Eu uso meditoterapia, tá? Gracinha! Vamos pro intervalo? Vamos. Daqui a pouco a gente volta. E tem piadinha, né? tem charadinha. Tem. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta.
bom dia, 10h14. A Tati tá chamando ali, Mari. Ah, o Cadê tá falando comigo? Deixa eu ver aqui. Não, esse tá com dele. Claro. Peraí, pessoas. Eu tava ouvindo o Pacabá, teve algumas pausas. Não sei se realmente foi o encoder ou foi a internet. Eu tava vendo que esse meu dia teve alguma. Oh, ele chegou. Tá ali o. Mentira. Acabou? Acabou, né? Hã? Tá acabando? Esse é o bloco da piada e tem mais um. Não entendo aquele lá. Ah, você diz o tempo? Tem mais um minuto dessa música, aí tem essa música e essa. Tem mais 6 minutos, mais ou menos.
como assim os programas? Você fica na live? É só pegar a live lá no, É, lá no coisa? Não vai pro YouTube não, né? não. Só lá no Instagram mesmo. É. Tá. A gente tem um canal no YouTube, só que a pessoa que criou, a gente perdeu a senha e essa pessoa não passa mais a senha pra gente, nem o e-mail que ela usou. Então a gente tá com o canal lá e não tá conseguindo alimentar. É, isso é um problema. Zé, seu momento de brilhar. Ah, tem mais um aqui. Mário, as minhas perguntas, as minhas respostas estão muito longas. Não, não. Tem que diminuir. Não, pode continuar. A gente controla, aqui o tempo a gente. Ah, mas não fica cansativo. Não tá. Eu tô achando que tão curtas. Ah, mesmo? Eu fico com medo de falar demais. A Rayane, ela perguntou aqui se a questão do uso do chá teria que ser antes de dormir. O de passiflora, camomila para durante o dia.